Olá, meu aluno, olá, minha aluna, olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Matheus e nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês aqui, meus alunos do YouTube que estão acompanhando as nossas postagens aqui no canal do YouTube, professor Matheus Silveira, e conversarmos um pouco sobre direitos humanos. Nós vamos conversar aqui no YouTube sobre várias temáticas e essa será uma das temáticas que nós vamos conversar, direitos humanos. E hoje eu venho com a temática para a gente conversar sobre o conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos é um elemento super importante. Por quê? Porque ele traz discussões bem abertas quanto a isso, certo? Não há um conceito fechado de direitos humanos para a gente conversar, para a gente estruturar. E isso gera diversas implicações. Portanto, para provas de concursos, por exemplo, concursos policiais, por exemplo, concursos que vão cobrar direitos humanos, como concursos para administração pública, como concurso de auditor fiscal do trabalho, é necessário entender que há uma compreensão, uma soma de conceitos que vai formando, que vai estruturando exatamente a ideia do que são esses direitos humanos, certo? Para isso, pessoal, vamos começar a discutir então e vamos trabalhar três conceitos que eu vou trazer aqui. Na tela vocês vão ver esses três conceitos. E também eu vou trazer mais dois conceitos que não estão aqui, que eu não coloquei na tela para vocês, mas que nós vamos trabalhar, que nós vamos estruturar e que serão super importantes para que vocês entendam. Vejam só. Bom, pessoal, eu sempre trago para vocês também a questão de envolver e de estruturar com vocês a discussão dos direitos humanos e que vocês tenham também sempre acesso ao meu material, a todo o conteúdo que eu produzo nas redes sociais, que é um conteúdo gratuito, é um conteúdo de complementação das minhas aulas, do meu trabalho que eu faço em diversos cursos preparatórios e logo no meu próprio site, logo no meu próprio espaço. Certo? Pessoal, nós temos aqui, vocês conseguem ver, vocês verão, deixa eu pegar aqui uma canetinha, vou pegar um marca-texto para ficar melhor. Peguei um marca-texto amarelinho e vocês estão vendo aqui a minha fanpage no Facebook. Então se você tem Facebook, você vai lá na minha fanpage, a fanpage é Professor Matheus Silveira, certo? Igualzinho como tá aqui no canal, vai lá e segue e curte a minha fanpage se você está gostando desse material, se você está gostando desse conteúdo. Um outro espaço onde você vai encontrar muita coisa boa é no Instagram. Vai lá também, é o mesmo endereço, é o mesmo localzinho. Você vai encontrar com Professor Matheus Silveira. Tudo junto, meu Matheus não tem H. E no finalzinho vai dar 2 S juntos, certo? A única rede social minha que é diferente, porque não cabe tanta letra assim, o Twitter é mais sintético mesmo, né? É mais sintetizado, é essa aqui que eu tô fazendo agora, uma voltinha aqui, um círculo, certo? Que é Professor Matheus, Prof. Matheus, sem ponto, sem nada, né? Prof. Matheus, e no finalzinho tem mais um S, que é o S de Silveira. Certo, pessoal? Então esses são os locais onde você encontra o conteúdo que eu estou produzindo, o conteúdo que eu estou fazendo para vocês com muito carinho. Na discussão que a gente tem para fazer hoje nesse vídeo é o conceito de direitos humanos. E aí nós temos o seguinte, eu vou trazer dois conceitos que não estão entre esses três aqui. Vejam que eu estou trazendo 3 conceitos aqui, ó. Certo? Estou trazendo 3 conceitos. Olha aqui, ó, os 3 que eu estou trazendo. E na verdade eu vou colocar para vocês 2 outros conceitos que são importantes, certo? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu vou fazer para vocês não está aqui e é interessante que você anotasse. O conceito é: os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana. Os direitos humanos são direitos inerentes às pessoas, ou à pessoa humana, como é colocado muitas vezes, parecendo inclusive um pleonasmo. Então, gurizada, cuidado com isso. Vejam, direitos que nascem com o ser humano seriam a ideia dos direitos naturais. Uma ideia que vem lá do Império Romano, da estrutura de direitos naturais que estabeleceu, e posteriormente isso fica colocado no nosso sistema jurídico. Não, os direitos humanos são aqueles que são naturais, são aqueles que são do próprio homem, são aqueles que nascem com o homem, que são incorporados, que são reconhecidos por si só, per si, propriamente, diretamente. Bom, tem um problema. Qual é o rol desses direitos que nascem com a gente? Onde é que está escrito isso? Onde é que está estabelecido isso? Esse é o grande problema desse direito natural. Quem define o que é natural e quem define o que não é natural? Esse é um problemão.
E aí é porque esse conceito traz algumas dificuldades, esse conceito que tem raiz no direito natural. Um outro conceito importante é o conceito que está aqui. Olhem aqui na tela. Vou pegar uma caneta e essa caneta será uma caneta verde. E aí essa caneta verde eu vou trazer esse conceito aqui, ó, que eu estou circulando. Os direitos humanos são um conjunto de direitos e garantias que estão assegurados nas declarações, nos tratados internacionais de direitos humanos, nos pactos, nas convenções. Ou seja, esse conceito é um conceito importante porque ele traz os direitos humanos exatamente para um espectro. Qual? A partir de que os direitos humanos evoluíram, a partir de que eu passei dessa ideia de direitos que nascem com o ser humano e comecei a estruturar, não, há alguns direitos mínimos e esses direitos mínimos precisam ser colocados em algum documento. E aí os documentos que vão colocar esses direitos mínimos, colocar esses direitos de proteção da pessoa humana frente até organismos que a própria pessoa humana criou, como os estados. Os estados, as nações foram criados pelo ser humano para nos organizarmos em sociedade. Mas o tamanho dos estados muitas vezes ficou muito maior do que o interesse das pessoas. E por isso, os direitos humanos surgem inclusive como um limitador desses direitos, inclusive como um limitador dessa força do Estado, certo? E para isso, a gente coloca esses direitos humanos aonde? Nos tratados internacionais, nas convenções internacionais, nos pactos internacionais, que são locais super importantes de colocarmos eles. Bom, isso vai fazer uma diferença. Qual? Há diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, professor? Depende. Depende, essa é a melhor resposta, principalmente para concursos públicos, principalmente para o exame de ordem, principalmente para provas de seleção, certo? Por quê? Depende do espectro que eu estou analisando. Os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos que estão colocados em tratados, em convenções, em pactos e incorporados agora a uma legislação nacional. Se incorporarmos esses direitos a uma legislação nacional, nós chamamos esses direitos que estão nos tratados, nas convenções e nos pactos de direitos fundamentais. Se eu incorporo esses direitos humanos que estão nos tratados, nas convenções e inclusive nas declarações, que não são tratados, né? Que não são fonte direta de direito internacional público, se eu coloco esses direitos que estão nesses locais, que estão nesses documentos que são fonte de direito internacional, dentro da legislação principal de um país, dentro da Constituição de um país, eu passo a chamar esses direitos de direitos fundamentais. Esse é um elemento importante, esse seria o nosso segundo conceito. Um outro conceito importante seria a gente entender o seguinte, pessoal, que direitos fundamentais, portanto, diferencia-se um pouquinho de direitos humanos quando a gente trabalha esse espectro internacional e espectro nacional. Por quê? Os direitos que estão nos tratados internacionais eu chamo de direitos humanos. Quando eu pego esses direitos e coloco dentro de uma Constituição, dentro de uma lei principal de um país, eu chamo eles de direitos fundamentais. Portanto, todos os direitos fundamentais são direitos humanos. Todos os direitos fundamentais são direitos humanos. Ocorre que eu não sei se eu conseguirei tornar todos os direitos humanos direitos fundamentais. Mas que eu sei que os direitos fundamentais são direitos humanos, não tem problema nenhum quanto a isso, isso está certo. Isso causa uma diferença, por exemplo, em diversas características que nós vamos ver no estudo que a gente vai fazendo aqui no canal, de discussões de direitos humanos. Nós vamos ter algumas diferenças e por isso é importante a gente distinguir direitos humanos nos tratados internacionais, nas convenções, nos pactos, e quando eu pego esses direitos e coloco dentro da Constituição de um país, dentro da principal lei de um país, eu chamo esses direitos de direitos fundamentais, certo? Beleza. O próximo conceito, ele é um conceito que não está aqui. Vejam que a gente viu um conceito que não estava, que era o direito inerente ao ser humano, né? Aquela questão de direito natural. Depois vimos esse conceito que eu estou marcando aqui, né? Ok, esse conceito já está fechado, já finalizamos com ele, que é os direitos humanos constantes nos tratados internacionais, nas convenções internacionais, e diferenciamos, quando é possível diferenciar, com os direitos fundamentais. E agora eu quero trazer para vocês o seguinte, demorou muito para que a gente colocasse esses direitos em tratados internacionais, em convenções internacionais. Esses direitos importantes ao ser humano, esses direitos que limitavam a força do Estado, esses direitos que são direitos realmente importantes para uma vivência em sociedade, esses direitos que são direitos básicos da pessoa,
certo? Eles vinham aparecendo ao longo de muito tempo, de milhares de anos, em legislações diferentes no mundo. E aí, até a gente chegar a um momento histórico muito importante, que é o final da Segunda Guerra Mundial, onde se verificou que, para que atrocidades como aquela da Segunda Guerra Mundial não acontecessem novamente, era necessário reforçarmos um organismo ou criarmos um organismo internacional que reúnam as nações, e aí nós temos a ONU, e a partir daí, a ONU começa a provocar e estabelecer regulamentações com a soberania dos países, com a anuência dos países e com a participação dos países membros da ONU, que formam exatamente essa temática, essa disciplina de direitos humanos que a gente tem hoje. Antes disso, antes da ONU, antes desses elementos, na verdade nós tínhamos apenas o que a gente chama de evolução histórica dos direitos humanos. Por quê? Nós tínhamos uma proteção de direitos humanos que ocorria lá na Babilônia, por exemplo, 539 a.C., o cilindro de Ciro. Nós tínhamos o direito natural no Império Romano. Nós tínhamos, depois já a partir dos anos cristãos, a partir da época cristã, nós vamos ter, por exemplo, a Inglaterra com a Magna Carta. Todos esses documentos são documentos nacionais, são documentos que trazem a proteção de alguns direitos, que depois nós vamos verificando e ver, isso aqui é um direito humano, isso aqui nós conceituamos como direitos humanos, mas os direitos apareceram antes. E aí a gente chama esses momentos, que vão chegar até a Revolução Francesa, de evolução histórica dos direitos humanos. O professor Flávio Conder Comparato fala ainda em afirmação histórica dos direitos humanos ao longo do tempo, certo? Então nós podemos dizer, num terceiro conceito, que os direitos humanos são uma evolução histórica. Os direitos humanos têm uma historicidade. Os direitos humanos são um crescer histórico de se constatar que há direitos importantes para as pessoas e que nem os estados, nem ninguém poderão retirar esses direitos. Então os direitos humanos são esta evolução histórica. Esse seria o nosso terceiro conceito de direitos humanos que a gente acaba de ver. O quarto conceito de direitos humanos que vai nos ajudar também no estudo, vejam que todos esses conceitos eles não brigam muito diretamente entre eles, eles são uma soma de conceitos importantes. Nós vamos ver que o direito humano é o que está aqui nesse segundo aqui, pessoal. Vou marcar aqui, tá? É que eu estou escrevendo com o mouse, eu sou muito ruim, a minha letra é muito ruim, então você sabe que eu não sou muito coordenado, então eu estou marcando aqui, o segundo, conjunto de direitos, eu só vou pegar aqui, né, uma borrachinha, deixa eu ver aqui, beleza, apaguei tudo, para ficar melhor, né, deixa eu marcar agora aqui, caneta, olha só, aqui que nós estamos falando, gente, opa, passei a tela. Olha aqui, eu vou pegar a caneta, beleza, e aí olha o que nós estamos falando. Conjunto de direitos considerado indispensável para a vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Esse seria o nosso quarto conceito de direitos humanos. Conjunto de direitos considerado indispensável para a vida humana, pautado na liberdade, igualdade e dignidade. Isso é importante, esse direito é importante, porque esse direito vai trazer parte do ideal francês. O ideal francês traz liberdade, igualdade e fraternidade. Muitos dizem que nós, seres humanos, que quem comanda, deixou de lado a fraternidade, porque a fraternidade impõe um olhar ao outro, uma ideia de alteridade. E isso não é bom, né? Quando eu me coloco no lugar do outro e o outro não é algo que eu gosto, isso é ruim para mim e isso me machuca e eu não quero. Então eu escondo, eu deixo de ver o outro, eu renego muitas vezes os direitos que são direitos coletivos. Então muitas vezes esse conceito que eu estou trazendo para vocês é um conceito que dá muita força aos direitos de liberdade, chamados direitos de primeira dimensão, a vida, as liberdades, né? E o direito de igualdade, que é aqueles direitos sociais, né? Os direitos de educação, os direitos de saúde, o direito ao trabalho, e fecha com o ideal individualista do ser humano, com a ideia da dignidade da pessoa humana, a ideia de vida boa, ou seja, só teremos vida boa se a gente tiver esses direitos de liberdade, esses direitos de igualdade. Bom, esse é um conceito muito importante. Por quê? Porque ele é o conceito que predomina se a gente for verificar. A gente dá pouca atenção aos direitos ligados ao meio ambiente, à paz, a direitos coletivos. Eu quero mais os direitos ligados à minha individualidade. Então, esse é um conceito importante, que é um conceito que traz uma ideia real do que como a gente aplica
hoje os direitos humanos, que seria uma ideia de não olhar muito para a questão da fraternidade. Tanto que os tratados de direitos humanos ligados à questão de meio ambiente têm muito menos força que os tratados que são ligados a outros temas, como saúde, educação e outras temáticas. E por fim, o último conceito é o conceito de direitos humanos como sendo o direito das liberdades. Olha aqui, ó, o terceiro aqui, acabei de marcar. Dá-se o nome de liberdades públicas, de direitos humanos ou individuais, aquelas prerrogativas, que tem o indivíduo em face do Estado, ou seja, os direitos humanos como um elemento de proteção do indivíduo frente ao Estado. Limitação da força do Estado, limitação da força do poder do Estado frente ao indivíduo, para dizer que há um limite na posição do Estado, há um limite na força do Estado, o Estado não pode invadir em todos os direitos e em todas as prerrogativas do ser. Essa seria a ideia, esses seriam os elementos desse quinto conceito. Portanto, pessoal, veja, nós verificamos que os direitos humanos são inerentes aos seres humanos, uma ideia de direito natural. Verificamos que os direitos humanos são os direitos que estão nos tratados, nas convenções, nos pactos internacionais e diferenciamos os direitos humanos de direitos fundamentais. Direitos fundamentais dentro da legislação nacional, dentro das constituições, o conteúdo que está nos tratados. Ou seja, eu pego o que está nos tratados e coloco dentro de uma constituição, eu deixo de chamar de direitos humanos e chamo de direitos fundamentais. Portanto, todo direito fundamental é um direito humano, mas a gente tem que diferenciar porque a gente vai ter proteções nacionais diferentes das proteções internacionais. Terceiro conceito, os direitos humanos é um conjunto, né? Quarto conceito, o direito humano, o direito humano sendo um conjunto de direitos considerado pela liberdade, pela igualdade e pela dignidade, aquele direito centrado no ideal individual do ser humano, da vida boa, da dignidade da pessoa humana, sem olhar o resto, sem olhar a coletividade, sem olhar, muitas vezes, a ideia, por exemplo, de outras coisas que são importantes para a nossa vida boa, que seria, por exemplo, outros seres vivos, a questão da natureza, a questão do nosso meio, da nossa casa, do planeta Terra, certo? Depois a gente tem os direitos humanos como uma afirmação histórica, ou seja, os direitos humanos foram sendo conquistados historicamente, até chegarmos a um conjunto de direitos que foi dito de universal pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48. E por fim, a questão das liberdades públicas, ou seja, limitar a força do Estado, esse foi o grande interesse do surgimento desses direitos, dessa estrutura, por exemplo, de direito constitucional que a gente tem até hoje, lá na Revolução Francesa, exatamente limitar a força do Estado, limitar a força do rei, limitar a força do soberano, para que ele não entre na esfera individual das pessoas, não ofenda direitos mínimos das pessoas. Certo, pessoal? Com esses 5 conceitos de direitos humanos, é impossível você ir mal numa prova. Impossível, certo? Fecha aí, esses 5 conceitos são super importantes, certo? Eu vou sair aqui da tela principal, ok? E vou finalizar aqui para vocês. Aqui só vou voltar, tá? Ali. E com esses 5 conceitos, vocês conseguem finalizar certamente as discussões que a gente tem para fazer. Certo, pessoal? Tchau, tchau para vocês, tudo de bom. Até o próximo vídeo, até a próxima discussão. Valeu, tchau, tchau.